Então, essas instâncias de pactuação, só bem por cima, são as comissões intergestores tripartite, que são aquelas que têm membros da União dos Estados, representantes, né, da União dos Estados e dos municípios, ou a bipartite, que ocorre no âmbito do Estado e tem como tem membros do Estado e dos municípios, tá? Essas comissões intergestores, elas servem para pactuar algumas estratégias, as prioridades mesmo, os instrumentos que serão utilizados para a implementação da política, critérios de partilha orçamentária, procedimentos de transferências. Então, eu coloquei pactuar serviços socioassistenciais de alto culto, mas não é culto, é custo, tá, gente? E as responsabilidades de financiamento e execução. São essas instâncias de pactuação interfederativa, tá? Eu não vou me deter muito nisso, já que a gente não tem muito tempo, e eu queria falar um pouco mais sobre esse próximo tema, que é o tema da regulação, que é justamente algo que a gente já falou, né, em vários momentos, mas é a atuação do Estado definindo aquele objeto da política pública como ele deve ser prestado. Eu acho que já apareceu em alguns momentos quando a gente falou de habitação, quando a gente falou dessa questão da residência terapêutica, né, que a gente falou ontem, que as residências terapêuticas que são, só retomando, as residências terapêuticas que são o serviço da saúde para pessoas que têm transtornos mentais, doenças psiquiátricas, elas existem, mas elas apenas atendem, por definição, as pessoas egressas dos antigos manicômios. Então, eram pessoas que já estavam institucionalizadas, sendo que as pessoas que hoje possuem esses transtornos ou doenças e não possuem vínculos familiares, ou mesmo, às vezes a gente fala só de vínculo familiar, mas é o vínculo comunitário de maneira mais ampla, porque pode ser inclusive amigos, né? Para ter essa retaguarda de proteção, elas hoje estão num vácuo institucional, porque no caso da assistência social, e vocês podem até ver aqui nesse slide, quando eu estou falando da Resolução 109 de 2009, que faz a tipificação nacional dos serviços. Essa palavra tipificação ou tipologia na assistência social significa justamente dizer quais são os serviços ofertados. E quando a gente diz quais são os serviços ofertados, como eu martelei bastante na aula passada, a gente está dizendo como os direitos podem ser reivindicados, né? Não é só dizer, eu reivindico minha dignidade humana. É difícil reivindicar um direito só falando nesses termos gerais. Então, por isso que a gente tipifica quais serão as ofertas que o Estado ofertará a fim de garantir esses direitos, tá? E aí, como vocês podem ver, aqui a gente tem, como eu já tinha falado antes, os serviços da produção social básica, o da média complexidade, o proteção especial de média complexidade e a proteção social especial de alta complexidade. Nos da alta complexidade, vocês podem ver que a gente tem serviços de acolhimento institucional nas seguintes modalidades. Uma delas é o de residência inclusiva, que é o serviço da assistência social para pessoas com deficiência. E aí essas deficiências podem ser física ou elas podem ser cognitivas ou intelectuais. Só que é isso, a residência inclusiva, ela, como eu falei antes, ela tem esse público da pessoa com deficiência, o que não significa, o que não é a mesma coisa que o público que tem uma doença psiquiátrica ou um transtorno, né? São públicos distintos. Então, muitas vezes, esse público acaba vindo para a residência inclusiva, até por vezes por sentença judicial, tá? A gente vai falar um pouquinho mais
sobre essa questão da judicialização nesse slide, mas ele não é o público da residência inclusiva, porque como a Beatriz falou, a gente não consegue, por ser um serviço da assistência, a gente não pode ter profissionais de saúde sob nossa responsabilidade. Não pode haver financiamento desses serviços para arcar com profissionais de saúde. O que pode acontecer, e por vezes acontece, é que, como muitas vezes esses serviços são prestados em parceria, né, com organizações da sociedade civil, a própria organização da sociedade civil, que muitas vezes tem serviços que são de saúde também, ela coloca um enfermeiro, por exemplo, ou um auxiliar de enfermagem para dar um apoio naquela residência inclusiva. Mas isso ela faz por sua conta e risco. A política de assistência não prevê esse tipo de atendimento em saúde nos seus serviços. Então, e aí, voltando ao que a Adriana falou, né, quais seriam as possibilidades que a gente tem de lidar com esse vácuo do Estado brasileiro, que é seríssimo? Eu só queria ter um tempo na vida, eu queria que a prefeitura me desse uma licença de alguns meses para eu estudar isso e poder escrever isso mais a fundo. Até porque eu tenho uma interlocução muito grande com a Secretaria de Saúde no que se refere à saúde mental por conta do programa Rejeição. Mas como isso é só sonho, né? Não existe esse tipo de licença na prefeitura para a pessoa estudar um pouco mais, se aprofundar no tema, eu ainda não consegui fazer. Espero que um de vocês consiga. Mas o ideal nesse caso seria serviços híbridos, que a gente conseguisse ter um serviço híbrido da saúde e da assistência. Só que como toda essa trajetória que a gente falou, né, da política de assistência, eu acho que ela traz uma conclusão que não basta enunciar a política, não basta querer a política, a gente tem que dizer como ela será implementada. E no caso de um serviço híbrido, por inúmeras razões de como é constituído o poder público brasileiro, um serviço híbrido ele definitivamente não é simples. Pensar no financiamento desse serviço é desafiador e pensar nos protocolos de atuação conjunta é desafiador. Eu digo isso porque eu participei da construção do protocolo conjunto no caso do CIAT, entre a saúde e a assistência, porque as áreas seguem justamente ordenamentos jurídicos próprios, né? Ela segue uma regulamentação própria. Quando eu falo as áreas, eu quero dizer a saúde e a assistência. E isso gera culturas organizacionais que são distintas também. Então, é extremamente desafiador, mas eu acho que é a única solução possível. Essa solução poderia, inclusive, ser implementada num contexto supramunicipal, né? Eu não acho que necessariamente seja o município que tenha que fazer isso, poderia ser eventualmente o Estado ou eventualmente arranjos consorciais entre municípios distintos. Mas é isso, a residência inclusiva, por exemplo, está aqui dentro desse slide, que traz a resolução 109, dentro do quadro do Serviço da Produção Especial de Alta Complexidade. Mas a gente falou também, por exemplo, da proteção social básica, né, que é aquela que atua diretamente com as famílias e por meio dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Também tem esse serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosos. O fato de ter uma tipificação nacional e essa resolução significa que aqui no município de São Paulo, ou nos municípios de vocês, ou nos estados, a gente necessariamente tem uma rede de serviços nesses termos? Não. Os municípios, eles têm uma trajetória histórica própria, então tinham serviços anteriores à própria tipificação nacional, e eles acabam, diante das peculiaridades do território, desenvolvendo também serviços para
peculiaridades que estão ali no território, como é o caso, por exemplo, do CIAT 2, né? Diante do alto consumo de crack, a gente precisa ter um serviço específico. Agora, o serviço para receber o financiamento federal ou estadual, ele precisa se enquadrar dentro dessa normativa. Então, é por isso que no caso do CIAT 2, que eu falei, ele é um centro de acolhida por parte da assistência social. É que, junto a ser um centro de acolhida, ele tem um protocolo de atuação conjunta com a saúde, mas ele é um centro de acolhida entrando, então, aqui no Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Serviço de Acolhimento Institucional e aqui fala abrigo institucional. Hoje em dia a gente prefere não usar essa denominação abrigo, tá? A gente usa centro de acolhida. Eu não vou entrar muito em todas as tipologias, porque a gente já está chegando no final da aula e eu queria abrir um pouco para questões. Eu não sei se alguém queria que eu me aprofundasse mais em algum tema. Eu tinha previsto de falar um pouco de parcerias e até um pouco de experiências de judicialização, mas eu prefiro dar um. Sim, eu ia falar um pouco de São Paulo mesmo, da nossa rede. Por isso que é muito complexa, justamente pelos paradoxos com os quais ela sempre tem que estar lidando, né? Ela tem que ser institucionalizada para conseguir se consolidar enquanto política, mas ao mesmo tempo ela tem que ser flexível para atingir seus objetivos. Ela tem que proteger o cidadão e garantir seus direitos, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer isso fortalecendo a autonomia desse cidadão e não assumindo uma posição de tutela desse cidadão. Então, ela lida com grandes paradoxos. Só uma coisa que me veio à cabeça agora, já que a gente está falando aqui da tipificação, né? Já que o slide que está aberto é da tipificação, a Beatriz falou bastante de instituições de longa permanência de idosos, as nossas ILPIs, que são os serviços para idosos, como eu já falei, que não têm que tem necessidade de apoio e cuidado até para lidar com. Nossa, caiu o meu negócio aqui, desculpa. Até para lidar com autonomia na vida diária, tá? Essas são as nossas ILPIs. Normalmente, esses idosos que não têm essa autonomia, eles necessitam alguns cuidados em saúde. E como a própria Beatriz falou, a gente não pode, com os recursos da assistência e dentro da regulação da assistência social, fornecer esses cuidados. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, no caso das ILPIs e nos casos dos centros de acolhida especial para idosos, que são para aqueles idosos que não precisam de apoio e cuidado nas tarefas da vida diária, por exemplo, para se alimentar, para tomar banho, etc. Nesses dois serviços de acolhimento para idosos, a gente tem uma portaria intersecretarial com a Secretaria de Saúde, tá? E são serviços que não são híbridos, porque eles são ILPIs, ou seja, eles não é um serviço que está diretamente vinculado às duas secretarias, digamos assim. Ele é um ILPI, só que a gente tem uma portaria de atuação conjunta que faz com que nesses serviços a gente tenha uma equipe da Secretaria de Saúde, que é vinculada à Secretaria de Saúde. Então, eu acho que a assistência, por sua própria natureza, de ser uma política social, digamos assim, subsidiária, que atua na ausência ou nas falhas das outras políticas sociais, ela tem um maior potencial de eficácia
no momento em que ela se articula com as outras políticas. E essa articulação com outras políticas, em determinados casos específicos, como é esse da ILPI, já foi, digamos assim, já foi consolidado aqui no município de São Paulo, mas como nos casos de pessoas com doenças e transtornos relacionados à saúde mental ainda não temos uma solução, eu acho que a direção para avançar nos debates na política é a de serviços híbridos, tá? Esse é um ponto, esse é um ponto importante e que inclusive ele vem aparecendo até em ações judiciais, né? Tipo, como eu falei, eu já tive até conversas com o Ministério Público sobre essa questão da residência inclusiva versus a residência terapêutica da saúde. Eu acho que até as instâncias judiciais já estão se movendo um pouco no sentido de reivindicar esse serviço. Só que quem operacionaliza esse hibridismo somos nós do executivo, né?